Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem e Segue-me. Vamos estudar essa semana aqui, terceiro NEF, capítulos de 1 a 7. O tema é Levanta a cabeça e tem bom ânimo. Nós estudaremos os seguintes tópicos: é preciso ser paciente e empenhado para se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Graças a Jesus Cristo, posso ter bom ânimo. O Senhor cumprirá todas as suas promessas a seu próprio tempo. Sou discípulo de Jesus Cristo. Quando exerço minha fé em Jesus Cristo, não tenho o que temer. Esses são os tópicos que nós vamos estudar nessa aula. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final e assistir o vídeo completo. Ainda mais, para quem ficar aqui comigo até o final, vai conhecer o meu neto Jordan. Tem uma fotografia aqui do meu neto Jordan, eu vou mostrar para você. Na semana passada eu falei aqui sobre as gravações que estão sendo feitas aqui diretamente dos Estados Unidos, de Atlanta, na Geórgia, e eu vim aqui para o nascimento do meu neto, estou gravando daqui e vou colocar aqui no final como uma recompensa para você conhecer o meu neto Jordan. Fica aqui comigo até o final. Bom, essa aula diz o seguinte: de certo modo, foi uma época maravilhosa para ser um seguidor de Jesus Cristo. As profecias estavam sendo cumpridas, grandes sinais e milagres entre as pessoas mostravam que o Salvador nasceria em breve. Por outro lado, também foi uma época de ansiedade para os fiéis, porque, a despeito de todos os milagres, os descrentes insistiam que o prazo para o nascimento do Salvador já havia se esgotado. Essas pessoas causaram um grande tumulto em toda a terra e até estabeleceram uma data na qual matariam todos os crentes se o sinal profetizado por Samuel, o Lamanita, uma noite sem trevas, não aparecesse. Então nós sabemos aqui, na última aula nós aprendemos que Samuel, o Lamanita, ele foi o profeta que profetizou o nascimento de Jesus Cristo, de que muitos sinais aconteceriam aqui na terra, e aqueles que não acreditavam no Samuel estavam dando prazo aqui para que, se esses sinais não acontecessem, se Jesus Cristo não nascesse, eles matariam o povo. Essa era a situação que eles estavam se encontrando. Nessas circunstâncias difíceis, o profeta Nefe clamou fervorosamente a seu Deus em favor do povo. A resposta do Senhor é inspiradora para qualquer pessoa que enfrenta perseguição ou dúvida e precisa saber que a luz vai dissipar a escuridão. Levanta a cabeça e tem bom ânimo. Cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Então, o Senhor está dizendo aqui que ele vai cumprir tudo aquilo que os profetas profetizaram e falaram. Então, fica aqui comigo que nós vamos aprender mais sobre essas escrituras. É preciso ser paciente e empenhado para se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Diante de tantos desafios e no mundo tão conturbado e no meio de tantas igrejas que existe hoje, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, na cidade que eu estou aqui, eu contei aqui mais de 19 tipos de denominações religiosas. Então, ou seja, você precisa ter realmente o desejo de saber qual é a igreja verdadeira e o desejo também de se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, porque são muitas as informações que nós temos nos dias atuais. Lembrando aqui, só para a gente refrescar nossa memória, nós estamos entrando aqui no livro de Terceiro Nefe, certo? Então, só para lembrar que o livro de Mórmon, ele conta a história de uma família que saiu lá de Jerusalém cerca de 600 anos antes de Jesus Cristo, passaram por muitos desafios e foram registrando todos esses desafios e revelações que o Senhor estava dando à família de Leí. Eles foram registrando tudo isso e assim nós temos o livro de Mórmon que foi registrado, todos esses registros foram guardados para que fosse revelado nos dias atuais. Então, para a gente saber aqui onde nós estamos aqui na genealogia. Leí foi aquele profeta que saiu lá de Jerusalém 600 anos antes de Cristo. O filho dele foi Nefe, e Nefe teve um filho chamado Alma. Alma teve um filho chamado Alma. Então nós tínhamos o Alma pai e Alma filho. E Alma teve um filho que se chamava Elamã. E Elamã também teve um filho que botou o nome dele de Elamã, que era Elamã o pai e Elamã o filho. Assim como tinha Alma o pai e Alma o filho, também tinha Elamã o pai e o filho. E o filho de Elamã era Nefe.
o primeiro filho de Elamã. E o filho de Nefe era Nefe também. Olha só para a gente entender. Então, nós temos aqui o terceiro Nefe, que é o livro que nós estamos estudando hoje, para você entender um pouco sobre a genealogia aqui do livro de Mórmon. E Nefe, filho de Elamã, partira da terra de Zaraenla, deixando Nefe, que era seu filho mais velho, encarregado das placas de latão. Lembra que eu falei que eles estavam registrando tudo em placas de latão, tudo, todos os acontecimentos? E ele ficou, Nefe ficou responsável aí, que era filho de Elamã, por manter aí esses registros que estavam com eles. E de todos os registros que haviam sido escritos e de todas as coisas que haviam sido preservadas como sagradas desde a saída de Lei de Jerusalém, ou seja, desde que eles saíram de Jerusalém, 600 anos aproximadamente antes do nascimento de Cristo, eles foram registrando tudo. Então ele partiu daquela terra e ninguém sabe para onde foi. E seu filho Nefe encarregou-se de escrever os registros em seu lugar, sim, os registros desse povo. E aconteceu que no começo do 92º ano, eis que as profecias dos profetas começaram a cumprir-se mais plenamente, pois maiores sinais e maiores milagres começaram a ser realizados entre o povo. Alguns, porém, começaram a alegar que o prazo estabelecido para o cumprimento das palavras proferidas por Samuel, o Lamanita, já se havia esgotado. Então, sempre tem aquela galera do contra, né? Aquele pessoal que é do contra fala: ah, a profecia de Samuel até agora não se cumpriu. E eles estavam fazendo o quê? Começaram a ridicularizar os seus irmãos, dizendo: eis que a hora já é passada e as palavras de Samuel não se cumpriram. Portanto, vossa alegria e vossa fé concernentes a isso foram inúteis. Começaram a tirar sarro e ridicularizar os irmãos. E aconteceu que causaram um grande tumulto em toda a terra, e as pessoas que haviam acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que, por algum motivo, não se cumprisse as coisas que haviam sido anunciadas. Então, as pessoas, mesmo aqueles que acreditaram, né, a pressão era tanta aí da oposição, começaram a ficar preocupados. Será mesmo que vai acontecer as profecias? Houve também muita tristeza entre os lamanitas, pois eis que muitos de seus filhos, à medida que cresciam, ficavam mais velhos, começavam a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns oramitas a juntar-se ao bando de Gadianto. Então aí vem as amizades, né? Você começa a andar com pessoa errada, isso é um problema. Isso estava acontecendo aí com alguns é, dos lamanitas. E assim os lamanitas também foram afligidos e começaram, devido à iniquidade da nova geração, a decair em sua fé e retidão. Então nós lembramos que uma parte dos nefitas também caíram em iniquidade, e aqui a gente aprende que também a nova geração dos lamanitas também começaram a andar com pessoas erradas e começaram a cair também em iniquidade. E aconteceu que assim que se passou também o 95º ano, começaram a esquecer os sinais e as maravilhas de que haviam ouvido falar, e admiravam-se cada vez menos com qualquer sinal ou maravilha dos céus, de modo que começaram a ficar duros de coração e cegos de entendimento, e começaram a duvidar de tudo quanto haviam ouvido e visto. Ou seja, o tempo foi passando e as coisas foram se esfriando e as pessoas começaram a não mais acreditar nas profecias, supondo falsamente em seu coração que eram obras de homens e do poder do diabo para desencaminhar e enganar o coração do povo. E assim Satanás tornou a apoderar-se do coração do povo, de modo que lhe cegou os olhos e induziu-os a crer que a doutrina de Cristo era uma coisa louca e vã. Então, olha só o inimigo, né? O inimigo é aquela oposição que sempre existiu desde antes de nós nascermos. Nós sabemos que houve aquela batalha nos céus, onde foi apresentado o plano de salvação. Jesus Cristo foi apresentado como Salvador, aquele que nasceria aqui na terra para nascer e salvar pelos os nossos pecados, né? Pagar pelos nossos pecados e proporcionar a salvação para cada um de nós, caso nós guardemos os mandamentos. E Satanás, desde aquela época, já se opôs, se apresentou como contrário, não queria que fosse dessa maneira o plano, onde nós temos esse livre-arbítrio aqui, de viver aqui na Terra, através das nossas escolhas, e assim ele foi criando influenciadores, olha só, influenciadores
que seguiram ali os seus objetivos de ser a oposição e começaram a perseguir aqueles que acreditavam no plano de salvação e principalmente em Jesus Cristo. E não foi diferente nesse período é, que nós estamos estudando aqui do livro de Mórmon, né? Satanás estava agindo ali para que as pessoas não acreditassem nas profecias dos profetas, tanto de Ilei, quanto de Nefe, quanto de Samuel, todos os profetas, Satanás estava ali tentando desviar a atenção e principalmente a fé para que as pessoas não acreditassem nas profecias. E hoje não é diferente. Hoje nós temos profetas, videntes, reveladores nos dias atuais. Eu já falei sobre isso nas aulas anteriores, convido você a assistir. Então, ou seja, Satanás ele quer fazer você acreditar de que essas coisas não existem. Para que ir para a igreja, né? Para que construir uma família? Para que se casar? Para que, né, casar homem e mulher? Ou seja, ele vai tentando destruir as famílias. Esse é o objetivo de Satanás. E aconteceu que a iniquidade e as abominações começaram a tomar força no meio do povo e não acreditavam que viessem a aparecer mais sinais e maravilhas. E Satanás andava por toda a parte, desviando o coração do povo, tentando e levando-o a cometer grandes iniquidades na terra. Isso antes do nascimento de Cristo, mas parece que eu estou falando dos dias atuais, não é verdade? Parece que eu estou falando do ano atual, de 2024, daí por diante, ou seja, as coisas estão sempre se repetindo, principalmente as coisas referentes ao Evangelho de Jesus Cristo. A história se repete, né? A iniquidade, aí vem o arrependimento, as pessoas, é o ciclo do orgulho, como nós já estudamos e aprendemos aqui em aulas anteriores. Próximo tópico é: graças a Jesus Cristo, posso ter bom ânimo. Eu gosto de colocar as escrituras aqui porque nós bebemos a água da fonte juntos. Eu não gosto só de falar, eu poderia comentar aqui as escrituras, mas eu posso cometer algum erro aqui do meu entendimento ou do meu pensamento. Então eu gosto de colocar as escrituras aqui para que a gente possa ler juntos, beber a água da fonte junto. João 16. Essa escritura é famosa e bem conhecida. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus Cristo aqui deixou a sua escritura registrada em João 16, de que é possível nós termos paz, porque no mundo nós teremos aflições, mas se nós tivermos bom ânimo, nós vamos vencer o mundo assim como Jesus Cristo venceu. E o desânimo não vem de Deus. Se você está desanimado na sua vida, pode ter certeza que isso não vem de Deus. Então eu convido você a ligar uma música agora, coloca uma música animada, coloca um hino da igreja, faça com que você se anime, porque é isso que o Senhor quer que você faça. Porque o desânimo não vem de Deus. E ora, aconteceu que os incrédulos fixaram um dia para aplicar a pena de morte a todos os que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal de que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. Então, o sinal de que eles estão falando aqui é, como nós dissemos na aula passada, Samuel profetizou de que alguns sinais e maravilhas aconteceriam antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, essas coisas não estavam acontecendo e aqueles que estavam seguindo Satanás estavam ali perseguindo aqueles que creram nas palavras de Samuel. Ora, aconteceu que quando Nefe, filho de Nefe, viu esta maldade de seu povo, afligiu-lhe extremamente o coração. E aconteceu que saiu, prostrou-se e clamou fervorosamente a seu Deus, em favor do povo, sim, daqueles que estavam prestes a ser destruídos em virtude de sua fé na tradição de seus pais. Então, Nefe ali, vendo todo o desafio, né, de um povo se desviando, deixando de acreditar nas profecias, sendo influenciados por Satanás, e diante desse grande desafio, o que que ele fez, né? Diante dessa oposição? Porque a oposição ela acontece na nossa vida o tempo todo. Então, o que que você tem que fazer aqui? Seguir o exemplo de Nefe. Você vai clamar fervorosamente a seu Deus, vai pedir ajuda a ele, você vai se prostrar de joelho no seu quarto, vai pedir ajuda para você vencer o seu desafio, seja ele qual for. E aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia, e eis que lhe chegou a voz do Senhor dizendo: olha só o que o Senhor disse depois que ele se colocou ali de joelho, provavelmente prostrado ao Senhor, pedindo ajuda. O Senhor disse: levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal.
e amanhã virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Eis que venho aos meus para cumprir todas as coisas que dei a conhecer aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade tanto do Pai como do Filho. Do Pai por minha causa, e do Filho por causa da minha carne. E eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal, ou seja, o dia do nascimento de Jesus Cristo, conforme foi profetizado, aconteceu. E aconteceu que as palavras que Nefe ouviu se cumpriram, segundo o que fora dito. Pois eis que ao pôr do sol não houve escuridão, e o povo começou a admirar-se, porque não houve escuridão quando chegou a noite. Então, ou seja, era para haver aquela escuridão, a noite ia chegar, ia tudo ficar escuro, mas conforme profetizado, não chegou. Deixa eu só conectar aqui. E muitos dos que não haviam acreditado nas palavras dos profetas caíram por terra e permaneceram como mortos, pois viram que o grande plano de destruição que haviam preparado para os que acreditaram nas palavras dos profetas fora frustrado porque o sinal anunciado já surgia, ou seja, as coisas começaram a acontecer conforme profetizado. O Senhor cumprirá todas as suas promessas a seu próprio tempo. Então, eis que não havia uma só alma entre todos os nefitas que tivesse a menor dúvida quanto às palavras proferidas por todos os santos profetas. Ou seja, todo mundo começou a ter certeza, porque os sinais estavam acontecendo. Pois todos sabiam ser necessário que ela se cumprisse. E sabiam que era necessário que Cristo tivesse vindo por causa dos muitos sinais que haviam sido dados, segundo as palavras dos profetas, em virtude das coisas que haviam acontecido. Sabiam que era necessário que se cumprisse todas as coisas, conforme anunciadas. Por conseguinte, abandonaram todos os seus pecados e suas obstinações e libertinagem, e serviram a Deus com toda diligência, dia e noite. Ou seja, passaram aí a guardar os mandamentos e as pessoas começaram a acreditar. Ou seja, as profecias de Samuel foram cumpridas. E aconteceu que não houve escuridão toda aquela noite, mas estava tão claro como se fosse meio-dia, e aconteceu que o sol tornou a nascer de manhã, segundo a ordem natural, e sabiam que era o dia em que o Senhor iria nascer, por causa do sinal que fora dado. E tudo aconteceu, sim, cada pormenor, segundo as palavras dos profetas. E aconteceu também que uma nova estrela surgiu, segundo a palavra. Então, essa história a gente já conhece na Bíblia, nós sabemos aí exatamente com todas as maravilhas e sinais que foram registradas na Bíblia. Isso tudo foi profetizado aqui, as profecias de Samuel, e é exatamente isso que aconteceu. E esse livro de Mórmon, ele veio para complementar a Bíblia. Sou discípulo de Jesus Cristo. Palavras de Mórmon: eis que sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fui por ele chamado para anunciar sua palavra ao povo, a fim de que tenham vida eterna. E tornou-se necessário que eu, de acordo com a vontade de Deus, de que as orações dos que morreram, que eram santos, fossem cumpridas segundo sua fé. Fizeste um registro das coisas que aconteceram. Sim, um pequeno registro do que aconteceu, do que ocorreu, desde o tempo em que Leí saiu de Jerusalém até agora. Então, ou seja, o Mormon estava registrando aqui tudo aquilo que realmente aconteceu desde que eles saíram lá de Jerusalém, toda essa geração, conforme eu já falei aqui. Para finalizar, quando exerço minha fé em Jesus Cristo, não tenho que temer. Aqui uma fotografia que eu repeti aqui da semana passada. Na semana passada nós estávamos aqui frequentando a reunião sacramental aqui na igreja, junto com a minha esposa, com a minha filha, meu genro. Aqui ela ainda estava grávida, vocês viram essa foto. E por que eu coloquei essa foto? Porque quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós não temos do que temer. E às vezes você está grávida, assim como estava minha filha, você tem medo, por exemplo, de um parto, você tem medo de o que pode acontecer, ou você está com o objetivo de mudar de cidade, mudar de religião, assim como aconteceu comigo, né? Eu era frequentador de uma outra denominação, minha esposa me apresentou à igreja. Então, seja qual for o desafio ou aquilo que você tem que enfrentar na sua vida, muitas vezes você pode temer naquela sua decisão, uma faculdade, um trabalho, uma mudança, uma decisão importante de se casar ou de ter filho, né, como aqui. Então, ou seja, nós não temos do que temer.
E isso aconteceu com a minha filha aqui e minha família nos Estados Unidos, que eu queria deixar aqui com você essa escritura e esse exemplo. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Então, quando nós sabemos que Jesus Cristo está conosco, estendendo sua mão para nós, e Ele é o nosso irmão, né? Nós temos Pai Celestial, nosso Deus, ao nosso lado, torcendo e muitas vezes nos carregando no colo, como eu disse para minha filha antes de ir para o parto, né? Olha, o Senhor vai te segurar nos braços, você não tem do que temer, não precisa temer ali da anestesia, você não precisa temer do parto, porque o Senhor vai estar te carregando no colo, né? Então é isso que o Senhor faz. Nós não precisamos temer quando nós temos fé. E foi exatamente isso que aconteceu. E aqui nós saímos aí no dia 12 de setembro, foi quando o Jordan nasceu, no dia 12. Aqui uma foto aqui no dia 14, para registrar esse momento de que quando nós temos fé, nós não temos do que temer, seja qual for o desafio, é, a gente tem que focar nas bênçãos que o Pai Celestial tem para cada um de nós, não no medo. E para encerrar, a minha homenagem aqui ao Jordan, e como eu prometi para vocês, a fotografia aqui do Jordan, meu neto, nasceu dia 12 de setembro de 2024, e a escritura que eu deixo aqui para encerrar, Mateus 19, Jesus, porém, diz: Deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então eu encerro essa aula aqui com a fotografia do Jordan, meu novo netinho, meu terceiro neto. Eu tenho o Luca, o primeiro, o Samuel, e agora o Jordan. Eu tenho 3 filhas e 3 netos. E essas coisas, família faz parte do plano de Deus, é o reino de Deus aqui na terra. Nós devemos continuar trabalhando, batalhando para que as famílias permaneçam existindo e principalmente para que a gente cumpra aí com o plano de salvação, que é trazer os filhos de Deus a essa vida, para que eles possam ser ensinados a guardar os mandamentos e assim um dia poder voltar à presença de Deus. E principalmente que todos possam ser selados e voltar a viver com Deus por toda a eternidade, conforme as profecias que nós temos aprendido. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui. A próxima aula, terceiro NEF, de 8 a 11, eu convido você a estar comigo até na próxima semana. Muito obrigado. Se você tem um testemunho, deixe aqui o seu testemunho, o seu comentário nessa aula é muito importante. Um forte abraço, até a semana que vem.